Então, eu vou começar apresentando o exercício número 1, tá? O exercício número 1, ele colocava pra gente criar um programa para uma biblioteca. Esse programa tinha que ter a função de listar, devolver e cadastrar os livros, tá? Até fazer as doações. Então, primeiro, eu fiz essa classe livro com esses atributos aqui. Essa listagem de atributos. Então, tem o número do livro, que é o ID, o título, o autor, o ano que foi lançado, os status e o locador. Esse status é para a gente dizer se o livro está disponível ou se não está disponível, tá? Logo aqui abaixo, eu tenho o método construtor. Para que ele serve? Ele serve para que o usuário digitar dentro do programa, eu consiga colocar dentro dessa variável que eu criei aqui em cima, tá? Mas daí, assim, essas variáveis, elas estão como private. Então, o que? Eu estou privando elas, eu não estou deixando que dentro dessas outras classes que eu criei aqui, eu acesse. Então, para mim conseguir acessar fora dessa classe, esses mesmos atributos ali em cima de livro, a gente faz a criação de getter e setters. Então, aqui embaixo, eu tenho a criação de todos os getters e setters de todos os atributos que eu criei lá em cima, tá? E logo aqui abaixo eu tenho o toString, que ele faz a listagem, a impressão, né, de tudo que tem dentro dessas variáveis do livro. Logo aqui em cima, eu fiz uma criação de uma classe lista-livro. O que ela faz? Ela tem um atributo só. Só que esse atributo é muito importante, porque ele é um ArrayList. Só que ele não é um ArrayList normal. Ele é um ArrayList do tipo livro. Então, cada item desse ArrayList, ele vai ter os mesmos atributos que eu criei aqui nessa classe livro. Então, ela vai ter um número, vai ter um nome, vai ter um autor, ela vai ter o ano que foi lançado, o status e para quem que ela emprestou. Eu coloquei o nome dessa ArrayList do tipo livro de lista, tá? Aqui eu tenho o getter e o get, o set dessa lista do tipo ArrayList livro, tá? E aqui eu tenho as funções do meu programa, tá? Então, aqui primeiro eu tenho a função para adicionar o livro. Então, esse método aqui ele vai adicionar item por item dentro dessa minha lista, desse meu array. E aqui eu tenho emprestar livros. Então, aqui no emprestar livros, eu vou receber por parâmetro uma variável do tipo string e do tipo int. O tipo string, o nome do locador, e o número do livro que eu quero emprestar. Aqui pelo for, eu vou percorrer toda a minha lista, todo o meu ArrayList, tá? E aqui eu vou verificar, número por número dentro dessa minha lista, se é igual ao número que eu estou digitando. Quando for igual, então ele vai falar, opa, quando for igual, ele vai entrar dentro desse for e vai criar uma variável de status e vai colocar status que tá, né, o livro que é um número igual desse meu array. Se o que tiver dentro dessa variável for igual a disponível, eu vou setar o nome do locador para o nome do locador que eu coloquei, que eu mandei em parâmetro aqui, e vou colocar o status do livro como indisponível, porque ele vai estar emprestado, certo? Logo aqui embaixo, eu tenho a função devolver livro nome. Devolver livro, eu fiz a criação de dois métodos, tá? Primeiro, o devolver livro nome e devolver livro número. Qual é a diferença delas? No devolver livro nome, eu vou receber por parâmetro o nome da pessoa que quer devolver o livro e o ID do livro que eu estou devolvendo. Então, primeiro eu vou fazer a verificação do for aqui para percorrer a lista e depois eu vou verificar se o número que eu estou digitando tem dentro dessa minha lista. Se tiver, ele vai entrar dentro desse if. Se não tiver, ele vai sair dessa função. Depois ele vai verificar ainda se o nome do locador que eu tenho dentro, se os nomes, né, que eu tenho de locador que eu tenho dentro desse meu ArrayList é igual ao nome da pessoa que quer devolver o livro. Se for igual, ele vai fazer a listagem de todos os livros que aquela pessoa pegou emprestado, certo? Se não for igual, então se eu não tiver nenhum nome dessa minha listagem de locadores que eu enviei aqui em cima, ele vai falar, opa,
Atenção! Esse livro, ele vai printar, né, o nome do locador e vai falar assim, ó, esse livro não foi devolvido, porque a gente não tem nenhum locador com esse nome. Se tiver, se for ok, ele vai entrar dentro desse if e vai devolver um número. E vai chamar uma outra função, que é a função devolver livro número. Então, ele vai chamar essa função devolver livro número e vai dar um print do array list, né? Que é a listagem dos livros. Então, ela vai vir aqui no devolver livro, que recebe por parâmetro, vai fazer a percorrência pelo for e vai setar aqui. Então, ela vai setar o nome do locador. Quando for igual ao número que eu mandei por parâmetro, ela vai setar o nome do locador como nada, né? E vai colocar o status como disponível, porque ele está fazendo a devolução do livro. Logo aqui abaixo, eu tenho a doação do livro. Então, a doação do livro, o que acontece? Eu vou receber por parâmetro o título do livro, fazer a mesma coisa, vou percorrer pelo for, vou ver no if se os itens que eu tenho dentro dessa minha lista for igual ao título, se algum item for igual a esse título aqui que eu tenho aqui, ele vai verificar se está disponível. Se estiver disponível, ele vai colocar o número do locador como nada e vai colocar aqui, disponível para doação. Se não, ele vai mandar uma mensagem ao usuário, opa, esse livro não pode ser doado, pois está emprestado. E aqui é um toString para fazer o print, né, fazer a impressão dessa lista dos livros. Aqui eu tenho um main, então esse main ele vai fazer a importação do scanner, ele vai dar um new lá no lista livro, que eu vou chamar de lista 1. Aqui ele tem o menuzinho, e aqui ele tem vai chamar todos os métodos, toda a função. Logo aqui, quando eu vou cadastrar, que é a opção 1, eu vou fazer um new no livro, então eu vou chamar ele de L1. Então o L1 ele vai mandar para o método construtor lá todas as variáveis que o usuário digitou aqui em cima, tá? E ele vai lá chamar o método adicionar livro. Eu vou rodar o programa aqui para a gente verificar como é que ele funciona no momento da execução, né? Então aqui, vamos fazer primeiro cadastrar um livro. Vou digitar um livro, do ID vai ser 1, o nome do título vai ser Nathalie Viagem. O nome do autor vai ser Maria. E o ano do livro vai ser 2019. Vou fazer a listagem desse livro que eu acabei de cadastrar. E eu vou fazer a retirada dele. Então, eu vou colocar o nome do locador. O nome do locador vai ser Alice. E eu quero alocar o livro 1. Então, vamos lá. Digamos que já passou, ele mandou uma mensagem para o usuário, né? Livro locado com sucesso, ótima leitura. Então, digamos que eu já li o livro, eu vou querer fazer a devolução dele. Devolução. Digamos que Alice, eu vou colocar um erro, tá? Como se não fosse Alice. Colocar Lili. E a Lili quer fazer o livro 1. Ó, Alice, que é o nome da pessoa aqui, devolveu o livro, realmente, né? Não Lili. Vou botar atenção. Livro não devolvido, não temos um locador com esse nome. Tente novamente. Se eu colocar ali na listagem de livros, a gente vê que realmente esse livro ainda está indisponível, que foi emprestado por Alice. Então, eu vou tentar fazer de novo a devolução. Apertar o número 4, o nome do livro, nome do locador, agora sim. Alice. O número do livro que eu quero devolver é o número 1. E obrigado pela devolução. Ele vai printar agora que o livro está disponível. Agora eu quero fazer a doação desse livro. Na opção 5. Então, é Nathalie Viagem. O autor desse livro é a Maria. E o ano do livro é 2019. Então, aqui eu consegui ver que eu disponível para doação. O livro já está disponível. E eu aperto no 0 para finalizar o programa. Então, esse foi o exercício 1. Então, agora eu vou apresentar o exercício número 2, tá?
O exercício número 2, eu tenho que mostrar um código e diferenciar agregação, composição e associação, tá? Então, para exemplificar o que é uma agregação, eu fiz um código com as classes produtos e pedidos. Então, aqui nessa classe produtos eu tenho os métodos, né? Código, nome, preço e fabricante, que é os atributos de uns produtos, determinados produtos, certo? E aqui eu tenho o método construtor e logo abaixo tem os getters e setters e o toString, tá? Na próxima classe, que é onde a gente vai fazer essa associação de essa relação de agregação, a gente vai fazer uma classe pedidos. Por que daí vai ser uma classe agregação? Porque cada pedido tem que ter um produto. Então, seguidamente, eu vou estar acrescentando produtos dentro desse meu pedido. Então, dentro dessa classe pedidos, eu criei um atributo produto e ele é do tipo produto. Então, cada item, cada produto aqui vai ter um código, né? Que vai ter esses atributos aqui. Vai ter um código, um nome, um preço e um fabricante, tá? E aqui vai ter uma NF e a quantidade desse produto aqui também. E vai ter a mesma coisa, vai ter um pedido, vai ter um método construtor pedido, né? Os getters e setters. E aqui tem uma função fazer pedido, tá? Então, a gente pode rodar o programa. Que aqui é no main, onde eu faço a interação entre eles, tá? Então, aqui nesse programa eu rodei que no produto eu coloquei o código do arroz, tá? E falei que ela é arroz, falei o preço dele e falei qual é o fabricante. Logo depois eu dei um new aqui no pedido, mandei aqui por parâmetro o produto, né, que é o P1, que foi o que eu acabei de criar, a nota fiscal dele e mandei aqui a quantidade. Logo aqui abaixo, ele chamou, né, aqui a função fazer pedido, coloquei quem quer fazer o pedido, coloquei o nome da pessoa, o comprador, e mandei aqui o pedido. Então aqui, ó, eu consigo ver que o programa, ele conseguiu fazer essa agregação. Então aqui, ó, a Nathalie, que é o nome do comprador, na nota fiscal, 123, comprou o produto arroz com preço R$ 3,98 do fabricante Camil a 2 quantidades. Então, aqui a gente consegue ver que o programa roda legal. Agora a gente vai pela composição. Então, o que é a composição? A composição eu fiz a criação de 3 classes igualmente, só que eu fiz aqui a criação da classe música. Então, aqui na música eu tenho um nome, o tempo, né, que a música vai rodar, e eu tenho aqui, ó, um comp, eu tenho aqui o compositor, né, que é do tipo comp. O que é esse tipo comp? É essa classe aqui, que é a compositor. Então, eu tenho uma relação aqui de composição, porque cada música tem dentro dela um compositor. Então, para a gente existir, cada música vai ter o seu compositor. Pode ser o mesmo, pode ser diferentes, mas ela precisa de um compositor para existir. Então, por isso que tem essa relação, né? Então, compor, então ele está dentro. Por isso que essa relação de compositor e música é uma relação de composição, porque uma está dentro, né? Uma precisa da outra. Então, aqui eu tenho essa classe compositor, que tem um nome, então cada compositor tem um nome, tem uma idade, tem um CPF. Aqui o método construtor é o mesmo segmento que a outra, tá? Aí embaixo os getters e setters e o toString. Então, nessa música aqui, eu vou ter esse comp, né? Esse compositor que é do tipo comp. Vou ter os mesmos métodos construtores, vou ter o toString. E aqui na main que eu faço essa interligação, né? Então, primeiro aqui eu dou um new, falo que no compositor, né? Falo que é Nando Reis, que ele tem 35 anos e dou um CPF tal para ele, certo? E aqui eu dou um new na música, tá? Então, estou instanciando a música e eu falo que a música é o Relicale, tá? Que ela tem 4.5 de tempo, de minutos. E falo que o compositor é a instância que eu fiz lá em cima. E depois eu dou um print nela. Então, se eu rodar o programa aqui,
a gente consegue, que o nome da música, o tempo da música e o compositor é o Nando Reis. Então, essa é a relação. Então, qual é a diferença de agregação? A agregação, a gente vai estar colocando vários produtos dentro desse pedido. E a composição, eu preciso, para uma música existir, eu preciso de um compositor, certo? Então, agora a gente vai para a exemplificação de o que é uma associação. Então, para exemplificar o que é uma associação, eu criei a classe pessoa e eu criei a classe carro. Então, na classe carro, aqui, eu tenho o modelo do carro, a cor do carro, o ano do carro. Aqui eu tenho o método construtor e, como a mesma coisa de antes, eu tenho os getters e setters e os toString do carro, tá? Na classe pessoa é onde vai acontecer essa associação de uma coisa com outra, certo? Então aqui eu tenho a pessoa que vai ter um nome, vai ter uma idade, vai ter um CPF. E aqui eu vou fazer uma associação com o carro. Porque não necessariamente uma pessoa precisa de um carro. Também uma pessoa para existir não precisa de um carro, diferente da composição e da agregação. Numa associação, eu posso fazer uma associação com uma coisa diferente, com outra coisa diferente. Então aqui eu peguei uma classe pessoa e fiz uma associação com o carro, porque eu estou dizendo que essa pessoa tem um carro, certo? Então aqui eu estou fazendo o método construtor da pessoa, logo abaixo a mesma coisa, os getters e setters e os toString. Aqui na classe main eu vou fazer essa associação. Então primeiro eu vou instanciar, vou dar um new num carro, falando que ele é um prisma, que ele é um prata, que ele tem essa placa. Ele é do ano 2019. E eu dou um new na pessoa, que é P1. Falo que ela é Sandra, o nome dela, tem 46 anos. Dou um CPF para ela. E mando em parâmetro junto esse C1, que o C1 foi o que eu criei ali em cima, que é o prisma. Então eu vou rodar agora esse programa. Só um minutinho. Aqui. Então a Sandra, 46 anos, CPF, o carro que ela tem é um prisma prata com a placa tal e o ano 2019. Então, só para deixar bem mais claro a diferença delas. Então, uma associação, eu posso criar duas classes diferentes, que elas não necessariamente precisam de uma da outra para existir, então eu vou só associar uma coisa com outra. Na composição, uma classe necessita da outra para existir, que nem a música e o compositor, certo? Então, para existir uma música, eu preciso de um compositor, porque senão não existiria uma música, certo? E na agregação, eu vou ter essa relação de agregação. Então, pedidos, eu posso ter, nesses pedidos, eu posso ter vários produtos. Então, essa é a grande diferença entre esses três conceitos. Então, agora eu vou apresentar o exercício 3, que é a criação do diagrama de classes dos exercícios passados em aula, certo? Então, os primeiros dois exercícios, que é o treino e o locatário, ele não tem uma interação com nenhuma outra classe. Então, é a criação só do treino, da classe treino e da classe locatário, tá? Então, aqui eu tenho o nome e o tempo, que são os atributos do treino, certo? Logo abaixo eu tenho a criação dos métodos, né? Dos gets e setters, e dos métodos armazenar tempo, calcular média de tempo, obter maior tempo, e o toString para fazer o print, né? Desses dois atributos aqui em cima. Então, essa aqui é a criação das classes, né, do diagrama de classe treino. Aqui do lado, a criação do locatário é quase a mesma coisa. Então, eu só vou ter a interação com a classe main, como no treino, né? Então, aqui eu tenho o nome e o e-mail, que são os atributos do locatário, os getters e os setters, e o toString. Logo aqui abaixo, eu tenho um exercício chamado lista de compras. Nesse exercício foi criado duas classes. Então, a classe produto e a classe lista de compra. Que essa lista de compra, ela tem um nome lista, né, que é esse atributo lista, só que ele é do tipo produto, tá? Então, ele é do tipo produto, então cada item dessa lista, cada lista vai ter um nome, uma quantidade e um valor unitário, que é do produto, certo? Então, essa lista do tipo produto tem esses atributos aqui. Essa lista tem os getters e os setters da lista,
E tem as funções: lista de compras, adicionar produto, apagar tudo, obter a quantidade de produtos, calcular total da lista e o toString. E na classe produto vai ter os getters e setters e apenas o toString. Então, essa é o diagrama de classes do exercício 3.